Olá, bom dia no Brasil. Ai, que bom as pessoas chegando. Oi, Sônia, família típica Teia, Viviane, Clay. Bom dia, Sônia, Regina Santos. Muito bom dia. Que bom ter vocês aqui. Peraí, o fio aqui é uma coisa. Pronto. Vamos ter hoje aquela live das mães com quem? Ela que acaba de entrar, a minha amada Carla Bertin, a doutora Carla Bertin do Autismo Legal, a plataforma, o perfil que todo mundo na comunidade do autismo conhece. Aliás, das pessoas com deficiência e outras também. Já já eu chamo, mas deixa eu começar dizendo para vocês que eu estou muito encantada até agora com todas as pessoas, as mães que vêm passando por aqui para dar um pouco do seu testemunho. Oi, querida, quando me vier autista, um beijo para você. Muita gente, vou colocar você aqui já já. Compartilhando, revendo, porque são depoimentos com os quais a gente se identifica muito. Olha ela entrando aí. Oi, Oi, meu bom dia para amor. todo mundo. Opa, peraí. Ai, melhorou. Tá Bom dia, eu aí. tô no quarto do Gabriel para a gente falar de maternidade. Ai, Ai, que bonitinho a cabeceira dele. nossa, Coloquei que até aqui no cantinho. amei. É um Legal, né? travesseiro, né? É uma mantinha ou um travesseiro? É um travesseiro. Ó, que legal. Olha que show. Travesseiro de quebra-cabeça. Amei. Ele tem um orgulho disso. Para quem está no Brasil, eu podia ser patrocinada, né? Mas não sou. É da Zelo. A Zelo tem esse jogo de lençol. Eu achei super bonitinho. É de malha. Ele é bem gostoso. Então, uma sugestão, tá bom? O Ai, Gabriel ama. Eu tô com o lençol junto, mas o lençol tá no armário. Que ai, aqui já tá adorei friozinho. Mas esse ambiente tão que gostou do cenáriozinho dele? combina com o tema de hoje, né? Né? Informal, a mãe. Porque eu sei que quando a gente fala na doutora Carla, eu acho que a primeira coisa que aparece é, opa, direitos dos autistas. Inclusive, todo mundo que me conhece, né, a Fátima Depois já deve estar sabendo que eu e Carla somos muito amigas. Carla ainda dá uma consultoria excelente para a comunidade para o autismo. Marcos Mion, e enfim, para mim, toda vez que eu quero saber alguma coisa para não falar besteira, né? Eu vou e Difícil você falar besteira, né? confere ou não confere. Então, e essa amiga incrível. Mas hoje ela está aqui como a Carla, a mãe atípica, mãe do Gabriel, mãe do Caio também, que não tem autismo, é mais velho que o Gabriel. Então vamos lá, vamos já começar porque é curtinha a live, né? Eu queria que você primeiro desse o seu bom dia, pessoal, que você é muito do bom dia, né? As suas palavras é sempre bom dia. Vamos lá, dá um bom dia. Então, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente, que veio dividir um pouco das nossas experiências, que veio estar aqui mandando beijo, abraço para todo mundo. Tem tanta gente querida, né, que nem dá para a Nossa, gente falar o não nome. dá nem para falar, Mas assim, gente querida. não é? Mas então, assim, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente em outro horário. E boa madrugada, porque tem uma turma que adora assistir de madrugada, sabia, Não Fátima? Eles adoram pegar a gente de madrugada, então boa madrugada para quem está assistindo a gente fora do horário padrão. A gente fica muito feliz e eu amo falar sobre maternidade. Eu acho que eu ouso dizer que eu gosto mais de falar sobre a maternidade do que sobre direito. Apesar de ser duas coisas que eu amo e que eu vivencio todo santo dia. Mas falar sobre filho, não tem mãe que não se derreta, né? não é? E olha que você faz isso tão bem, Carla, porque as poucas vezes que nós falamos em público, né, em live, só sobre a maternidade, foram os momentos que eu mais me emocionei, né, com o que você diz, porque você é essa mãezona maravilhosa, anexo, né, slash super advogada dos autistas e da PCD,
Mas então, que honra ter você aqui para falar com a gente dessa parte que você também sabe fazer muito bem, que é maternar uma criança autista. E a pergunta, Carla, que eu estou fazendo para todo mundo que vem aqui nesse mês das mães é profunda e extensa, né? E intensa também. O que a maternidade atípica modificou na sua vida que até o diagnóstico era típica? Pode falar o que você acha Eu- que... Então, você sabe que eu parei para pensar no que eu ia te responder, né? Porque é uma pergunta tão importante e mudou tanta, mas tanta, tanta coisa na minha vida que eu cheguei a fazer uma lista. Olha aqui, eu fiz uma lista de coisas que eu precisava falar. Que bom. Eu voltando um pouco mais assim no tempo, eu nunca fui daquelas meninas que amavam criança. Na verdade, nunca tive nada contra criança, mas também nunca achei, uau, que incrível e tal. Uhum. Ok, crianças, ok. Até que o Caio nasceu, há quase 22 anos atrás. E aí eu descobri que eu gosto de criança e que eu levo jeito com criança, que eu me divirto com eles como se eu fosse uma outra criança e tal. E a maternidade do Caio foi uma maternidade muito tranquila. O Caio sempre foi um bom menino, até hoje ele é um homem, né? Mas pra gente é sempre menino. Mas ele sempre foi um bom menino, que nunca me deu trabalho assim com nada, nunca teve nenhuma dificuldade na escola. O Caio se desenvolveu igual todo mundo. Eu tentava ser uma mãe perfeita, porque a gente sempre tenta ser aquela mãe perfeita, Uhum. né? Ocupando todos os espaços, fazendo o meu melhor em tudo que eu achava que era o melhor. E o Caio sempre quis um irmão. Um irmão, ele falava em um menino. E eu descobri que estava grávida. Ele orava, ele pedia a Deus um irmão. E até que chegou numa fase, o Zé não queria outro filho, na verdade, porque ele achava que o Caio já estava bom demais, né? E até que teve uma época que eu comecei a orar com o Caio e a gente pedia para que Jesus ou mudasse o coração do Zé, que ele tivesse vontade de ter um outro filho, ou que então tirasse esse desejo do coração do Caio de ter um outro irmão, né? E aí, uma semana antes do aniversário do Caio, uma semana antes dele fazer 9 anos, eu descobri que estava grávida. Então, o Gabriel, na verdade, foi um pedido do Caio para Deus. Ai, O Caio escolheu o nome do Gabriel, e mãe é boba, né? Eu já tô com a garganta com um nozinho aqui. ó. E aí veio o Gabriel, que foi o presente de todos nós, assim. Mas especificamente o presente do Caio, que o Caio pedia muito e tudo. E aí veio o Gabriel, que era a coisa mais linda. Ele era meio ruivinho. O Gabriel, quando era pequeno, ele era branquelo, branquelo, meio ruivinho. E aí o xodó de todo mundo, o Caio sempre cuidou muito, muito dele e tal. E Uhum. aí, com o Gabriel, eu comecei a descobrir uma série de coisas. Eu era a rainha das teorias, eu tinha técnica e teorias para resolver todos os problemas. Eu tinha técnica de tirar o filho do peito, eu tinha técnica de fazer dormir a noite inteira, eu tinha técnica de tirar a fralda, eu tinha técnica de limites, e tudo funcionava como um relógio com o Caio. E eu Sim. explicava para as amigas, e funcionava com os filhos dela também delas, né? Até que veio o Gabriel e me mostrou que nem todas as minhas técnicas funcionavam. Tudo que funcionava com o Caio não estava funcionando com o Gabriel. E ele era um menininho incrível, mas não funcionava com ele. O Gabriel me ensinou a julgar menos. Eu, desde sempre, fui uma pessoa assim muito crítica, não de falar mal dos outros, mas muito crítica em relação a tudo, né? A ter uma opinião formada e ser crítica em relação ao mundo. Sim. O Gabriel veio me mostrar que eu não preciso criticar ninguém, porque eu não sei da realidade de ninguém. Eu não preciso julgar as pessoas, porque, na verdade, a gente nunca sabe o que está acontecendo ali. Né? Eu lembro que quando eu andava com o Caio, eu ia no supermercado e eu vi uma criança jogada no chão, eu já tinha a minha certeza absoluta, né? Que aquela mãe era uma mãe que não sabia dar limites, né? Que a criança fazia a mãe de boba. Uhum. Até que o Gabriel me mostrou que nem todo mundo que está jogado no chão é porque a mãe é que não sabe dar limite. Eu aprendi com o Gabriel a me organizar. Eu sempre fui uma pessoa que fiz tudo muito a toque de caixa. Então precisa disso para amanhã, eu vou lá, eu resolvo. Ah, vamos sair, em 5 minutos eu estava pronta para sair. Sempre foi muito assim, sabe?
fazendo o que precisava fazer, Uhum. de acordo com a demanda. Com o Gabriel, não. Eu precisei me organizar. Porque o Gabriel não conseguia sair em 5 minutos, assim como o Caio conseguia. Eu não conseguia que as coisas acontecessem tão rápido. Nem sempre o Gabriel topava as coisas que eu precisava fazer e eu precisava desacelerar. Eu precisava avisar o Gabriel com antecedência cada vez que a gente ia sair, Uhum. cada vez que eu precisava que ele fizesse alguma coisa, eu tinha que pensar no que ia acontecer, porque muitas vezes eu tinha que explicar para ele antes, preparar ele para alguma coisa diferente. Eu aprendi a pedir ajuda Ai, e admitir que eu não dou conta de tudo, que eu não consigo fazer tudo, né? E isso é uma coisa que eu falo muito, principalmente para as meninas que têm filhos pequenos, assim. uhum. A minha maternidade do Caio e a do Gabriel foram totalmente diferentes. Porque a do Caio eu era a Mulher Maravilha, eu fazia tudo, eu era mãe, eu era pai, eu era amiga, eu era tudo. Eu não deixava muito espaço, principalmente para o Zé, em casa. Ele era o amigo do Caio, eles brincavam e tudo, mas eu não dava espaço para ele ser pai do Caio. Né? A primeira vez que o Zé deu bronca no Caio, ele tinha uns 7 anos. O Caio começou a rir, achou que era brincadeira, porque o Zé nunca tinha deixado o Zé dar bronca no Caio, porque eu que cuidava de tudo. Com o Gabriel, eu aprendi a dividir, eu aprendi a pedir ajuda. E entendi que nem sempre eu consigo resolver todas as coisas e tudo bem. Né? Eu aprendi a valorizar. Quando foi isso? Quando aconteceu isso? Porque você, nossa, tanta coisa que modificou, né, na tua É maternidade, impressionante, né? então, Muito. Caio, Gabriel. E quando foi que você começou a aprender mesmo com isso? Ele ainda estava pequeno, ele estava Não, começando eu a. comecei a aprender essas coisas. A quebra das minhas teorias já foi muito rápido, né? Uhum, Porque com uns 8 meses eu tinha a teoria de que 8 meses uma criança já conseguia dormir a noite inteira. E com o Caio, quando ele tinha os 8 meses e pouco, eu já preparei ele mamando no peito, os dois mamaram no peito, mas para dormir a noite uhum, inteira, deixa chorar um pouquinho e tal, não sei o quê. Então, o Gabriel quebrou essa minha teoria de dormir a noite inteira. O Gabriel quebrava a minha teoria de que é fácil entreter uma criança pequena, né? Então, as minhas teorias foram quebradas cedo, mas ainda assim eu achava que o problema estava comigo. E que eu não estava sabendo aplicar direito as teorias que funcionavam com o Caio, mas não estavam funcionando com o Gabriel. Ah, aquela achava. cobrança, autocobrança. Exato, exatamente, porque funcionava, entende? Eu ensinava os outros. Essa questão de ensinar os outros, a minha vida inteira eu fui assim, né? De tudo que eu aprendi, eu tentava passar para frente, tal. A vida inteira me conheci como alguém que gostava de ensinar. E eu achava que eu tinha perdido a mão, ou que porque era uma maternidade com 10 anos de diferença, né? Os Uhum, dois têm quase praticamente 10 anos de diferença. Eu já estava meio mole, eu já estava meio boba. Eu tinha essas verdades para mim. sim. Até que a gente descobriu o autismo, né? Que eu falo que o autismo estava na minha cara. A questão é que eu nunca tinha sido apresentada para o autismo de verdade. Fugindo daquele de alguém que se balança no canto da sala, eu não Uhum, conhecia outro autismo. uhum. Até que alguém falou para mim, olha, E você sabe que... eu Oi? interromper, mas são muitos mitos, muitos estereótipos que a gente tinha do autismo e que depois foram quebrados na prática, né? Que a gente viu não é nada disso. O autismo também é o que eu estou vivendo. Continua. Exato. Eu gosto de falar assim, Fátima, que a gente só consegue reconhecer alguma coisa que algum dia você já conheceu. Verdade. Eu não conhecia esse autismo que o Gabriel tinha. Né? Até que um dia alguém falou: olha, você sabia que crianças que alinham todos os brinquedos, criança que sempre brinca do mesmo jeito, criança que não procura outra criança, criança que tem atraso na fala, criança que fica muito transtornada quando tem alguma frustração, criança que tem dificuldade para dormir, criança que isso, criança que aquilo, tal. Pode ser autismo?
Sim. Por isso que eu gosto muito, até estou com a minha xícara que eu deixo ela na minha mesa. Por isso que eu gosto muito do símbolo do quebra-cabeça. Eu sei que Ah, tem pessoas que gostam do símbolo do infinito, né? O seu também é quebra-cabeça, não é? Exato. Gosto é gosto, entende? As pessoas gostam, sim. ok. Para mim, o quebra-cabeça é muito didático, porque são todas essas características do Gabriel separadas. Até que alguém falou, junta tudo isso. Você sabia que dá para juntar? E essas características se encaixaram. Quando elas se encaixaram, formou uma figura. Era o autismo, estava na minha cara. Mas eu não sabia reconhecer, porque eu não conhecia. O Gabriel já tinha 3 anos quando a gente recebeu o diagnóstico dele. Isso há 9 anos atrás. A gente não tinha quase nada. E com o diagnóstico dele, quebraram uma série de outras teorias da minha cabeça. Porque eu não tinha a menor ideia do que era autismo. Eu não tinha a menor ideia do que fazer agora com o Gabriel. Né? Eu sempre me dediquei muito para ser uma boa mãe. Eu acreditava que eu era uma boa mãe. Mas agora aquela boa mãe não tinha a menor ideia de como ser mãe de uma criança com autismo. Sim. Porque eu só conhecia as crianças sem autismo. Então eu precisei parar para aprender. E foi nesse momento que eu permiti que o Zé entrasse um pouco na maternidade, entende? Que bom. Porque quando ele me perdida, ele falou, não, vamos estudar, vamos descobrir o que é isso. E a gente começou a estudar, a gente começou a estudar e entender melhor o autismo. Eu comecei a deixar que outras pessoas participassem. E acho que isso foi incrível, né? Foi uma virada de chave muito grande. Óbvio que a grande carga ou a grande demanda ainda fica com a gente. Eu sempre cuidei sozinha dos meninos, né? Então, eu nunca tive ninguém para cuidar deles, nunca quis ninguém para cuidar deles, eu sempre quis estar com eles o tempo todo e tal. Mas eu permiti que outras pessoas ajudassem. E aí, Fá, eu acho que uma das coisas mais incríveis que eu aprendi, além de tudo isso, assim, mas eu aprendi a comemorar cada pequena conquista. Ai, que lindo. Porque o Caio Certo. aprendia tudo, né? E eu falo que não é que a gente não curtiu o desenvolvimento do Caio, mas ele se desenvolvia como qualquer criança. Era o esperado, era o normal ele se desenvolver. Até que o Gabriel veio e me mostrou que, na verdade, foi incrível tudo que aconteceu com o Caio. E que, apesar do Caio ter aprendido isso praticamente sozinho, no junto com todo mundo, eram habilidades extremamente complexas. E que o Sim. Gabriel precisava de muita ajuda. E aí todo mundo, por isso, eu não tenho como não falar sobre isso, assim, mas por isso que todo mundo se envolveu tanto. E a conquista do Gabriel não era só dele, né? Era minha, era do Zé, era do Caio, era dos avós, das tias, porque todo mundo estava envolvido nisso. Eu aprendi a não projetar nada assim para o futuro. Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, o que você imaginava do Gabriel? Eu não imaginava. Eu não pensava no que seria dele quando ele crescesse. Exato. Eu não tinha a menor ideia, eu não sabia. Isso. Não, para que eu ia imaginar o que ia acontecer com ele quando ele tivesse 15 anos, se ele tinha 3 anos e ele não falava nem 10 palavras que eu conseguisse entender? Exato. Quando ele tinha 3 anos, eu acho que meu maior sonho de verdade era que ele conseguisse fazer cocô no banheiro, porque ele ainda fazia na roupa. E isso causava constrangimento para ele. Pessoas se incomodavam dele estar fazendo o cocô ali na roupa. O xixi ele já tinha aprendido, mas eu já tinha tentado muito tirar ele da fralda e eu ainda não tinha conseguido. De fato, acho que a minha maior preocupação era essa. Quando ele Verdade. conseguiu sair da fralda, aí eu comecei a me preocupar com a questão da comunicação, dele não procurar outras crianças. Ele não sabia brincar. Não é que ele não se incomodava com outras crianças, mas ele não sabia como que brincava, né? E aí a gente foi brincando com ele. Eu ia pro parque, o Zé, a gente ficava sentado no chão igual as outras crianças. Eu levava um monte de brinquedo do Gabriel, porque as crianças, na verdade, não procuravam o Gabriel, né? As crianças procuravam a gente, porque a gente era muito legal, a gente tinha que ser muito legal. As crianças procuravam os brinquedos do Gabriel. E quando as crianças vinham brincar com a gente por puro interesse, a gente enfiava o Gabriel na brincadeira. E a gente Ai, brincava como se fosse outra criança. uma mania. É,
tentativa, né, de introduzir esse aprendizado social, né? A brincadeira é sempre uma maneira criativa, mais lúdica, né? Mas com os pais fica uma coisa tão leve, né? Tão bacana, porque você, no caso do Gabriel, você e o Zé, o Caio, são ainda, né, as referências dele. Então, que bom vocês terem feito isso em família, Carla. É tão bom dentro de casa. No É sentido um de. privilégio ter família, né, Fátima? É óbvio que muitas meninas que estão assistindo a gente, de repente, né, podem estar pensando, eu gostaria muito de ter um marido comigo, eu gostaria muito de ter um filho que me ajude, mas eu sou sozinha. Sim. E aí, acho que, né, eu sabia que uma hora eu ia chorar, mas muitas vezes a gente aqui nas redes sociais acaba sendo a família que muita gente não tem, Uhum. né? Você ter o privilégio de ter alguém com você, de você ter família junto, de você ter avós que possam ficar um pouquinho com seu filho para você passear, sabe? Ou para você, eu falo que o sonho de consumo de mãe de autista é tomar banho e lavar a cabeça, é fazer cocô com a porta fechada, né? Porque são coisas é, ligar um filme e assistir, dormir no meio do filme, sem a preocupação de ter ninguém que está em perigo e tudo. Hoje em Dormir uma noite dia. inteira. Dormir uma noite para muitas pessoas. Exato, dormir uma noite inteira e tudo, né? Então, muitas vezes é aqui nas redes que as pessoas encontram essa família que, independente do motivo, eles não encontram, né? É por isso que eu amo tanto tá dividindo as coisas aqui. Eu não tem como não falar de você sabe disso. A gente ama de ouvir você falar disso tudo. Inclusive, já já eu vou te perguntar, vou te pedir para falar do documentário, né, que você e o Gabriel estão fazendo. Para quem não sabe, o Gabriel, ele desenvolveu as habilidades comunicativas sociais dele, ainda está em desenvolvimento, mas ele, nos últimos anos, conseguiu esse desembaraço de conseguir explicar como ele é, como a mente dele é. E está tendo um documentário que eu pedi para você falar agora, tá, Carla? E vi o comentário da AMS Mari dizendo que ela está chorando aqui, me ela fala, olha, ele não deve. Tem comentários lindos, Carla. É pena não dá para ler um por um, mas são comentários. Enquanto a gente vai falando, o olho, a gente já vai ficando viciado em conversar e ler, né? Assim, as coisas que as pessoas colocam, né? A mente já vai acostumando com isso, Obrigada. assim. Você sabe que esse documentário foi o Rick que preparou pra gente. O Rick acabou de receber diagnóstico agora, esse ano, ele é autista também. Ele cuidava do canal da Maíra Gaiato há anos atrás, eu conheci ele ali. E ele é um cara muito, muito legal. A gente pôde fazer parte aí dessa descoberta do autismo dele, do diagnóstico dele. E ele falou, puxa, a história de vocês é tão legal, vamos fazer um documentário disso. Foi um presente, assim, apesar da gente estar diretamente envolvido com isso, mas quando, cada segundo, assim, do documentário que eu assistia, a gente viaja no tempo, né? Porque aconteceu tanta coisa nesses últimos 9 anos, que às vezes a gente não lembra de tudo. Ou melhor, a gente lembra, mas é difícil você ficar revivendo essas coisas. E de repente vem imagens, a gente fica pensando, poxa vida, há 9 anos atrás, o Gabriel não sabia falar 10 palavras. Hoje em dia ele está fazendo palestra de 1 hora para centenas de pessoas, Incrível. né? Mas poderia ser que ele continuasse não conseguindo falar e se expressar tanto, entende? Eu sempre fico muito preocupada em deixar claro isso. Não é porque o Gabriel teve esse boom de desenvolvimento que todos vão ter, mas todos se desenvolvem. Quando as pessoas trazem casos de um autismo mais comprometido, mais severo, eu sempre falo do Edinho, sempre.
porque, né, a sua história, você como pessoa, e a sua história com o Edinho é inspiradora. E eu já falei algumas vezes e vou repetir de novo. Quando eu ouvi pela primeira vez, né, eu não tenho como não lembrar disso. O dia que você falou para mim que o Edinho fazia cocô e pegava o cocô dele e passava nas cortinas, na parede de casa. Para mim, isso foi tão chocante, porque eu só estava preocupada do Gabriel fazer cocô na privada. Ele fazia na roupinha dele, ele me avisava quando ele tinha feito. Sim. E, de repente, pessoas falaram para você que o Edinho ia ter que ficar numa clínica internado, preso quando ele fosse adulto. Sim. Você não é que você não acreditou, você não se limitou a isso. E você fez tudo o que você podia. E hoje em dia o Edinho continua sendo autista, entende? Sim. Ele continua com as dificuldades dele. Ele continua com limitações que o diagnóstico traz para ele. Mas ele é um cara feliz, ele é um cara independente, é um cara que falaram antes que tinha deficiência intelectual e hoje em dia se sabe que ele tem uma inteligência acima da média. É um cara que fez faculdade, é um cara que dirige, que cozinha, enfim. A gente não pode... E autista. Exato! Tudo isso é autista, e ok. Mas não aconteceu isso no passe de mágica, né, Fátima? Às vezes, as meninas, quando acabam de receber diagnóstico, colocou para fazer terapia e tal, eu tô me esforçando e tudo. E a gente acha que as coisas acontecem, assim, em questão de meses, ou em questão de um ano para o outro. Puxa, muita coisa muda de um ano para o outro. Mas não acontece assim, não é uma mágica. É um trabalho muito árduo, são muitas horas. E se você perguntasse para mim, eu ficava, por exemplo, com o Gabriel de 3 a 4 horas todos os dias. Nos primeiros 4 anos do diagnóstico foi nessa intensidade. E se alguém perguntasse para mim, como você conseguiu? Eu não sei, de fato eu não sei. Eu não sei como que eu consegui trabalhar, que eu consegui manter uma família, que eu consegui que minha casa não desmoronasse nesse período, mas enfim, Deus é misericordioso. Obviamente, muita coisa eu fiz mais ou menos, porque o que tinha de mais importante naquele momento era ajudar no desenvolvimento do Gabriel. Então, não dá pra gente. Muitas vezes são coisas que não dá pra gente raciocinar, né? A gente tem que fazer. Porque o Edinho tinha outra mãe? Não tinha. Não, era você. Eu era você. A gente dá um jeito, a gente entra, e como você citou, né, o exemplo do Edinho pequenininho, manuseando, né, as fezes, a gente sabe que tem sempre uma situação mais urgente do que a gente passou. Eu vi passando aqui, não sei se eu vou conseguir encontrar de novo, um depoimento também de uma mãe com um filho. Olha, nosso mundo autista... Meu filho tem 16 anos, 1,90 m de altura, ainda sai do banheiro pelado para se vestir na sala. É uma luta constante, um bebezão. E obrigada pelo comentário. E a gente imagina, né, como é complicado dentro de casa conseguir fazer algo que na maternidade típica é já controlado na idade, na infância, né, pequena, como a minha netinha agora, que às vezes brincando, ela corre, sai da banheira, seca, sai da banheira e vai saindo, bora voltar, botar roupinha. E ela volta e bota a roupinha. E isso, quando são pequenos, e os nossos filhos autistas, a gente não sabe, quando eles são pequenos ainda, se isso vai... Quanto tempo vai demorar para eles entenderem, né? Isso, que tem que colocar roupa, que tem que fazer o cocô no banheiro. Então, é uma luta individual, porque o autismo, desenvolvimento atípico, ele não tem essas definições, marco de desenvolvimento, como a gente lê nos livros, né? A gente sabe que a criança mais ou menos entre 3, né, e 6 meses ela faz isso. Então, umas são precoces, as outras são mais tarde, as outras estão na média. Esse é o desenvolvimento típico. Nos nossos filhos, é tudo assim, né, Carla? E a gente
E é interessante, né, Fátima? Porque depois que você tem um filho atípico, que tem um desenvolvimento diferente, você aprende um pouco sobre desenvolvimento infantil, você nunca mais olha para uma criança do mesmo jeito, né? Não. Então, chega uma criança pequenininha perto de você, você começa a ter careta para ver se ela imita, ou você pega, né, você pega um objeto e você fica mexendo o objeto de um lado para o outro para ver se ela acompanha o rastreio. E aí tudo é motivo de você. E aí eu e minha grande boca, né? Eu não me contento, e muitas vezes eu chego pra mãe e falo: olha que incrível, seu filho já está acompanhando quando a gente faz um negócio pro outro, né? Quando a criança apronta. Eu lembro a primeira vez que o Gabriel mentiu para mim. E eu adoro. Interessante. Eu adoro contar isso, porque quando uma criança mente, é óbvio que a gente fica bravo, a gente tem que ficar bravo, porque não pode mentir de jeito nenhum e tal. Quando o Gabriel mentiu pra mim, eu dei uma bronca nele, Gabriel, não pode, tem que falar a verdade com a mamãe e tal. Toda aquela história, todo aquele sabão que toda mãe dá. Aí eu coloquei ele de castigo, falei, não, sei lá que castigo que eu dei, nem lembro. Mas eu sei que eu dei um castigo pra ele. Eu corri pro quarto e liguei pra todas as terapeutas. Gente, vocês não sabem, o Gabriel acabou de mentir pra mim. Porque mentira é sinal de desenvolvimento. Tudo bem que é um desenvolvimento torto, gente, né? Mas é sinal de desenvolvimento. Eles estão inventando uma história para se livrar de alguma coisa ou para ganhar alguma coisa. Isso é teoria da mente. É incrível isso. Então a gente começa a enxergar tudo com outros olhos, né? É muito legal essa visão diferente, né? Esse olhar mais empático. E aí acho que eu posso fazer assim um pedido, na verdade, para as meninas, de uma coisa que a gente já conversou muito. Eu adoro, a Fátima sabe o quanto eu gosto de conversar com ela. Eu falo que bater papo com a Fátima é melhor que terapia, entendeu? Ainda bem que ela não me cobra, senão eu tava ferrada. Mas não é? A gente conversa muito, assim, eu amo conversar com a Fátima. Mas uma coisa que a gente tem falado assim muito é que muitas vezes a gente, né, entrando nessa linha de coisas que eu aprendi, a gente tem visto muito as pessoas em geral pedirem, né, que os outros não julguem, que os outros acolham, que os outros sejam inclusivos. Mas a gente tem visto muito a intolerância dentro da própria comunidade. Né? A gente vê uma mãe falando que eu tô cansada, não quero mais saber de levar meu filho para a escola. E aí a primeira coisa que a gente faz é falar: que absurdo, onde já se viu um negócio desse? Gente, pensa bem, tem gente tomando não na cabeça há anos, tá tomando não na escola, tá tomando não no plano de saúde. Quando tem plano de saúde, tá tomando não dos vizinhos, tá tomando não de todo mundo. E aí, de repente, a gente pensa, né? Nossa, aquela mãe tá prendendo o filho em casa. Talvez é a única coisa que ela ainda consegue fazer. De mães que falam: não quero, eu vou acabar com a minha vida, eu vou acabar com a vida do meu filho. E a gente fala: que horror, que absurdo, como uma mãe pode fazer. Mas pensa bem, se você toma não todo santo dia, não é tão difícil. Você não tem ninguém para ajudar a cuidar do seu filho, não tem ninguém para te acolher, ninguém para pelo menos perceber como é difícil. Não é tão complicado assim as pessoas pensarem em chega, não quero mais e tudo. A gente, exato, mãe não da própria família, é isso mesmo, né? A gente precisa parar de julgar. Acho que é isso, né? Essa mensagem é tão importante porque a gente sente na pele, acho que todas nós, né, já fomos julgadas em algum momento, e a gente sabe que na vida isso tão é tudo tão pessoal, é o que a gente tem, o que a gente outro sabe. Nunca ajuda, né? Ele coloca a outra pessoa ainda mais para baixo. E que bom você tocar nisso, minha amiga. Muito obrigada. Flávia Teia, deixa eu esse beijo para você, muito querida. A Flávia é autista, ela tem um perfil maravilhoso. Você conhece a Flávia? Conheço. Você sabe que eu aprendi, eu conheci tanta gente, assim, tantas pessoas que são incríveis na minha vida hoje em dia por conta do autismo, né? Eu nunca tinha conhecido adultos com autismo e por conta do autismo legal, por conta da senhora, Dona Fátima Dequan,
E tantas outras pessoas. Eu pude conhecer adultos que me ajudaram. Eu falo muito da Kênia, que é uma pessoa que é um amor, assim, em forma de pessoa, e eu aprendo tanto com ela. Eu falo que a Kênia me dá uma aula de futuro, né? Conhecer autistas ajuda a gente a ter uma percepção melhor de mundo, E de hoje, futuro para o Gabriel. gente, assim, Oi? live do dia, Ah, é verdade, ela e a Sarita, né? às 3h30 da tarde, isso, no Brasil. Olha que eu Vai ser uma live que vai brilhar, né? vai só. Shine total, as meninas. E olha quem está aqui, a Vai ser Michelle. muito bom. Beijo, feliz Dia das Mães pra gente. Beijo, Micheli. Para todos nós. Mas, Carlinha, a gente está chegando ao finalzinho desse papo, infelizmente, aquelas lives curtinhas, né? Porque com você eu posso falar horas. Mas eu queria coisas para você falar do seu mapa do desenvolvimento rapidinho para as mães, porque a gente está falando de maternidade, de apoio, de tanta coisa que a gente não sabe. E esse mapa do desenvolvimento que você desenvolveu através da tua plataforma Autismo Legal, nossa, ajuda tanto as famílias, principalmente a quem ainda é meio perdido, né? Seu filho tem autismo agora. Fala um pouquinho do, por favor. Então, o mapa, na verdade, é tudo que a gente trabalhou com o Gabriel de forma estruturada e de forma validada. A gente teve que aprender muita coisa e a gente, né, não que nós descobrimos, a ciência comprova que o brincar ensina muito e a gente usou o brincar o tempo todo para ajudar no desenvolvimento do Gabriel junto com os terapeutas. Foi tão incrível para a gente, foi tão incrível para o Gabriel. E lembra que eu falei que a vida inteira eu sempre gostei de ensinar para as pessoas coisas. E aí a gente resolveu começar a ensinar as pessoas o que a gente fazia com o Gabriel. Eu recebia pessoas em casa, eu ensinava como brincar, eu emprestava material e tudo. Até que um dia o Zé falou, Carla, vamos colocar isso num sistema, né? O Zé trabalha com programação, com sistemas e tudo. Falou, vamos colocar isso num sistema. Então, o que é um mapa? São os marcos do desenvolvimento do CDC, dividido em mais de 300 habilidades, assinado pela maravilhosa doutora Débora Kerches, uma pessoa que eu amo e é extremamente capaz. Ela assinou esse mapa junto com a gente. E a gente convidou profissionais, especialistas em desenvolvimento infantil, para escolherem uma habilidade e gravarem um vídeo ensinando o pai como que o pai vai brincar com o filho para que ele adquira aquela habilidade. Então, não é um YouTube onde você escolhe o vídeo que você quer assistir e fazer. Você responde perguntas e, através de algoritmos, o sistema vai trazer que o seu filho está em determinada fase do desenvolvimento em cada uma das 5 áreas: social, linguagem, cognitivo, motor e AVD. E aí, para cada uma desses objetivos, assim como um plano terapêutico, né, tem objetivos, e para cada objetivo tem um vídeo de um profissional te ensinando a fazer isso. É muito, muito legal. Não é... Desculpa. Tá. Como pode o mapa? As pessoas encontram esse mapa pelo nosso site autismolegal.com.br ou então eles vão em LP, L de laranja, P de pato, .autismolegal.com.br. Nesse LP tem toda a explicação do mapa do desenvolvimento infantil, onde todo mundo pode ajudar o seu filho a se desenvolver. Terapia, só terapeuta pode fazer. Mas brincar com o objetivo, ensinar o seu filho, qualquer pessoa pode fazer em casa. A mãe, o pai, a babá, a avó, qualquer pessoa que tiver contato com a criança pode fazer isso. E isso é muito legal. Esse mapa tem um custo muito baixinho, mas para todo mundo que recebe o BPC, o acesso é totalmente gratuito. A gente não recebe um centavo do governo, isso é tudo iniciativa própria mesmo. A gente decidiu que todo mundo que não pode, as pessoas que recebem o BPC, vão ter acesso gratuito. E tá incrível. É uma forma muito prática, muito útil para a gente aprender a brincar com nossos filhos e ajudar no desenvolvimento mesmo. Ai, que coisa boa, gente. Então, olha, vamos lá, eu fixei aqui o mapa do desenvolvimento autismo legal, lp.autismolegal.com.br,
tá? Vou colocar depois na live que vai ficar gravada para vocês poderem rever, né? Ou compartilhar, ou enfim, quem ainda vai entrar vai poder ver. E, Carla, agora então eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final para essas mães, né? Antes da gente se despedir, o que você gostaria de falar hoje, ou nesse momento que vem assim à tua cabeça, para as mães autistas? Pode ser de criança, adolescente, adulto, todas as mães, né? No geral. Eu queria falar que eu amo o autismo, não pelo autismo em si, mas porque o autismo faz parte do Gabriel. E se eu tirar o autismo do Gabriel, eu vou ter uma outra criança que, na verdade, eu não conheço. Eu sei que a gente luta com dificuldades que o autismo traz para os nossos filhos. A gente luta com as barreiras que eles vão enfrentar ao longo de toda a vida. Mas o autismo faz parte deles. Eu não brigo com o autismo, eu não luto com o autismo. Eu tenho que lutar pelo autismo e pelo Gabriel. Eu preciso mostrar para ele que eu vou estar do lado dele independente do que aconteça. Acho que a gente, com o tempo, vai aprendendo a não ligar muito para a opinião dos outros. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para as meninas, não se culpem. Faz o que você tem de melhor, mas não se culpa, porque a culpa paralisa. Quando a gente se sente culpado, a gente se fecha e muitas vezes a gente trava e não faz mais nada. Não importa o que os outros estão falando, segue o que você sente no seu coração. Eu sei que cada um tem a sua religião, mas a gente acredita em um Deus, uma energia, uma força. Pede para Deus sabedoria. Eu sou uma pessoa cristã e eu sempre falo sobre isso. Na Bíblia fala que quem precisar de sabedoria, peça a Deus. Eu peço sabedoria para Deus todo santo dia, porque conhecimento eu posso adquirir estudando, mas sabedoria vem de Deus. E muitas vezes é Ele que mostra para a gente qual que é o melhor caminho. Então, se apegue ao que você acredita e segue em frente. Não se culpa, não se importa com a opinião dos outros. Pensa que você está fazendo o que você acha que é o melhor, o que você pode, né? Não se compara com as outras pessoas, porque cada um é único, seu filho é único, você é única, a sua realidade de vida é único. E apesar de tudo, as nossas histórias são muito semelhantes, mesmo todos nós sendo únicos, né? Exatamente. Ai, que lindo, Carla. Você tem um jeito assim tão lindo de falar, sabe? Sobre tudo. E falar sobre amor e fé e positivismo. Muito obrigada por essa mensagem, querida. Aliás, Obrigada da oportunidade de falar sobre isso, porque é difícil eu falar a respeito dessas eu coisas, assim. Eu falo isso com os amigos, né? Mas é difícil eu falar isso nas redes. E essa é a minha essência. Não é todo dia que eu tô assim, entende? E acho que é uma coisa que vale a pena falar. Não é todo dia que você tá afim de falar de autismo. Não é todo dia que você tá querendo ser doce e gentil com todo mundo. Tem dia que você quer voltar para casa e só fechar a porta da sua casa e tá tudo bem. Não se culpa por você não ser a mãe incrível todos os dias. Passa, no dia seguinte você vai estar melhorzinha e tá tudo certo também, né? Ai, que bom. Como isso acolhe, né, Carla? Na verdade, é um abraço para cada mãe dizendo, olha, ok, você tá ok, it's ok, né? Como os americanos falam. Tá tudo bem e força e fé e esperança sempre. Então, minha amiga, te agradeço demais. A live vai ficar compartilhada. Deixa eu ainda dar um beijo para o Direito dos Autistas, para quem viu a live do início ao fim. Muito obrigada e a todo mundo que passou aqui, deixou tanto carinho, bons comentários, carinho para a gente, para a comunidade, para a doutora Carla. E não deixem de ver a live da tarde com a Kênia Autismo Make, Sarita Mello, que vai ser também sensacional, as duas ao mesmo tempo. A gente segue espalhando amor e segurando na mão de vocês, né, nossas irmãs do autismo. Boa, irmãs, gostei. Mãe, né? Estamos todos no mesmo barco. Você acaba de falar isso, experiências diferentes, mas é sempre a mesma coisa. E fiquem vocês com Deus, porque é Ele que sempre dá um jeito de melhorar a vida da gente, né, Carla? Amém, amém, é isso Qual mesmo. for, né? Independente de religião,
aquela fonte de fé, de inspiração no nosso coração. Agradeço demais. Um beijo grande, Carla. Sem palavras, a gente se fala depois. Gratidão. Tchau, gente. Fala, para terminar, eu amo você, eu me inspiro em você, eu confio em você, e você sabe disso. Mas é só para o resto do povo saber também, tá bom? Todo mundo, né? Tchau, querida. Tchau, gente. Gratidão.